estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan o senador eleito Efraim Filho, do União Brasil. Ele que teve mais de 617 mil votos e vai ocupar uma cadeira no Senado de 2023 até 2031. É com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador eleito, bom dia, seja bem-vindo, parabéns pelo resultado e vamos conversar um pouco sobre esse futuro mandato. Bom dia, Daniel, Denison, na produção, Daiane, na operação Fábio César. Saudação a todos os nossos ouvintes, internautas, todos aqueles que por todas as plataformas nos assistem. A primeira palavra é sempre de obrigado, né, de agradecimento àqueles que nos escutam, que participaram dessa decisão da Paraíba, uma decisão expressiva, né? Foram 617 mil votos. Só de maioria foram 150 mil votos, né, à frente das candidaturas de Poliana, de Ricardo Coutinho, de Sérgio, de Bruno. Foram adversários que qualificaram o debate, sem dúvida alguma, mas a Paraíba fez uma escolha clara por um senador jovem, trabalhador, ficha limpa. Acho que isso foi muito importante na hora da decisão do voto. E a nossa expectativa agora é retribuir esse carinho e essa confiança com muito trabalho, ações, investimentos, sendo a vez e a voz da Paraíba no debate, né, dos grandes temas do Brasil. O que eu trago no coração, Daniel, é uma vontade sincera de entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. Chegarei naquela que é a casa mais visada da política brasileira hoje, preparado. Eu me preparei para isso, né, nos mandatos de deputado federal, liderei bancada nacional como a do Democratas, coordenei a bancada paraibana, então chego conhecendo o caminho das pedras e procurarei honrar a confiança do povo paraibano nesse mandato. Efraim, esse caminho até chegar à vitória na disputa para o Senado começou há muito tempo, né? O senhor até fala em ter colocado o pé na estrada e buscado apoios de lideranças políticas e da própria população há bastante tempo. Isso foi um fator decisivo para essa vitória? Foi sim. Essa foi uma vitória de estratégia e de inteligência política. Teve muito de política, da boa política, né? Quem gosta vibrou. Eu recebi muita celebração, muitos comentários. Depois, Efraim, votei em você pela sua coragem, votei em você pela sua disposição de desapego ao poder, desapego ao mandato. Era uma reeleição de deputado federal bem encaminhada, né? E aí surgiu a história do foguete não dá ré, né? Ou seja, quem não recua, quem não trai, quem não volta atrás na palavra. Não é fácil fazer o movimento que nós fizemos de deixar governo para ir caminhar pela oposição. Normalmente o fluxo é o inverso, né? Se deixa a oposição atrás das benesses dos cargos, da força da caneta do poder. O senhor eleitor assimilou bem isso, esse movimento? Assimilou, tanto que inspirou essa confiança, inspirou esse sentimento, né, de coragem, que nesse momento é essencial. Quando você busca um representante, você está buscando também um líder, né? E o líder é aquele que inspira pelo exemplo. Então eu acredito que ter colocado o pé na estrada há 1 ano e meio atrás, ter feito uma campanha de senador que a Paraíba nunca viu, a nossa cultura, e aconteceu de novo nessa eleição, está provado, era escolher os senadores aos 45 minutos do segundo tempo, às vésperas de uma convenção. E aí você perde todo o prazo de pré-campanha. Eu acho que o que eu inovei na minha candidatura não foi na campanha, foi na pré-campanha. Esse pé na estrada, a oportunidade de dialogar com as lideranças, conversar com as pessoas, visitar os municípios, gerar vínculos, né? Vínculos que vão além da relação política. Então, por isso foi muito importante, né, que nesse momento, quando se teve ali algum momento ali de pressão para se substituir o candidato, né, a força do governo tentar alterar a escolha, as lideranças municipais foram muito firmes, dizendo o seguinte: Efraim primeiro trabalhou, primeiro trouxe recursos, para depois poder pedir o carinho, a confiança e o voto das pessoas. Então a base municipal, fruto desse pé na estrada, está tudo interligado. Como eu disse, foi uma vitória da inteligência e da estratégia política, foi essencial sim para essa vitória. O senhor falou das alianças políticas, dessa estratégia política. O senhor tem aliança formada com Pedro Cunha Lima, mas o senhor trabalha para que ele seja eleito governador da Paraíba no próximo ano. O senhor também defende a reeleição do Jair Bolsonaro do PL, que teve uma baixa votação
comparado ao primeiro lugar do ex-presidente Lula aqui na Paraíba, por exemplo. Mas Pedro resiste em dar apoio, em dar palanque a Bolsonaro aqui no estado. O senhor acredita que ele acerta ou erra com essa decisão? Olha, Denison, Pedro tem os votos, né, das duas tendências, então é natural que, como candidato, Pedro esteja aberto para o diálogo e a conversa com essas duas tendências, tanto que nessa semana fez a adesão do senador veneziano por um lado e do candidato a senador Sérgio Queiroz, cada um pertencente, né, a uma dessas tendências. E o foco de Pedro é na Paraíba, são duas eleições e está provado que muito daquilo que alertam como vinculação nacional não aconteceu. Tanto que o primeiro lugar na Paraíba para presidente foi o ex-presidente Lula e veneziano, que era o candidato de Lula, foi o quarto colocado. Então eu acho que as urnas mostraram que as pessoas sabem fazer essa diferenciação de cenário nacional, de cenário local. Você veja também que é importante, por exemplo, o presidente Bolsonaro, dentro das regras do jogo da política, aqui tinha um terceiro candidato a senador que recebeu o apoio dele. Nem fui eu, nem foi Sérgio Queiroz. Isso não foi limitador nem impeditivo para que nós agora declarássemos esse apoio. Isso demonstra que aqueles que optaram, né, pela chamada neutralidade, dizendo que porque não tem um adesivo no peito ou não fez uma declaração não merece apoio, eu acho que não cabe. Acredito, inclusive, né, que Nilvan deverá ficar isolado nessa posição. O eleitor da direita, majoritariamente, deverá vir com Pedro, tá certo? Porque no cenário local, Pedro representa o enfrentamento ao governo. O que é que as urnas disseram? Porque a opinião, cada um tem a sua. O que é que a urna disse no primeiro turno? Mais de 60% dos paraibanos votaram por um novo modelo de governar. O governador atual teve 39%, 61% votaram por mudança de governo. Dentre estes, Pedro foi o que teve o maior número, por isso está no segundo turno. E a minha percepção, e está aqui quem mais andou a Paraíba nesse período, né, é de que esse eleitor que não votou no governo no primeiro turno terá em sua maioria uma tendência a votar em Pedro no segundo. Então Pedro consolidará esse sentimento de mudança, irá virar o resultado das eleições e ganhará aqui na Paraíba. O senhor está bastante envolvido nessas articulações. Sim. Em relação à candidatura de Pedro. Há uma coletiva marcada agora pela manhã, em que foi anunciado que uma pessoa da base do governo vai se aliar a Pedro nesse segundo turno, e a apuração de bastidor dá conta que se trata do deputado estadual Buba Germano, que é do partido do governador. É verdade isso? Isso vai se consolidar? O senhor pode antecipar isso para a gente? E tem outras pessoas da base governista que podem aderir a Pedro nos próximos dias? Você está certo em todas as assertivas. É sim Buba hoje, tem mais gente vindo durante a semana. O deputado Buba Germano é uma importante liderança, né, do interior da Paraíba, principalmente da região do Curimataú, a região polarizada, por exemplo, pela cidade de Picuí, terra da carne de sol, né? Buba votou comigo para senador, o voto de Buba para senador foi com Efraim, nos ajudou muito. Eu fui o senador mais votado do Curimataú paraibano, né, da região, com apoio de diversas prefeituras. Ali, Buba é um símbolo daquela região, a vinda dele agrega, traz votos. A gente falava aqui do voto da mudança, né, de quem votou contra o governo. No caso de Buba, a gente que votou com o governo que passa a votar em Pedro. Então ajuda mais ainda nesse cenário de reversão e de ultrapassagem na votação. E tem mais gente vindo aí, já vieram alguns, o prefeito Ataíde, né, da cidade do Lastro, ali na região de Souza, foi um dos que votou em João e já aderiu também a Pedro. Então, além desse movimento de oposições, simbolizado aí por Veneziano e por Sérgio Queiroz, né, outros nomes também estarão vindo conosco. O Republicanos é uma possibilidade porque é perceptível um certo desconforto em juntar republicanos com o grupo de Agnaldo Ribeiro. Vocês têm conversado? É possível? Olha, eu tive o apoio do Republicanos também numa conquista de aliança política, de construção, de quem teve a coragem de abrir mão das bases, compartilhar votação, para que você possa ter esse apoio recíproco, como eu disse, na boa política. E quero sim poder contar com republicanos. Tenho conversado
com o presidente do partido, Hugo Mota, especialmente. Conversei com Adriano Galdino, presidente da Assembleia, com Murilo Galdino, deputado federal eleito, né, com deputados como Márcio Roberto, Daniele do Vale, Jutaí Menezes, Michel Henrique. São alguns nomes aí de proa no Republicanos, e que esse diálogo flui. Logicamente é uma decisão de instância partidária que pertence a eles, mas o fato de ter, né, um senador eleito, alguém de confiança, porta aberta, alguém que eles viram que é dito e feito, né, que fui fiel, como eles foram de forma recíproca, ajuda nessa interlocução. Então você acredita? E acredito sim que o Republicanos poderá marchar junto conosco. Só para fechar, a que se deve esses movimentos como o seu, por exemplo, que deixou a base veneziano, agora Buba Germano, a possibilidade de outros aliados? Qual é o fator que dificulta a relação com o governador João Azevedo? A articulação política dele é frágil? Olha, o governo teve equívocos sim de condução política, teve uma articulação política desastrosa, que levou ele principalmente a perder aliados para substituir por quem estava chegando. Mas talvez esse tenha sido o grande equívoco. O governador não valorizou quem já estava. Ao invés de valorizar, preservar quem lutou para que ele chegasse ao governo, ele preferiu trocar, substituir por quem estava chegando ali para se alinhar, né, em troca de cargos, de espaços. Então eu acho que isso acabou ficando muito claro e tem sido o principal motivador, né, de lideranças e de escolhas, né, que foram feitas, que se mostraram equivocadas. A parceria no Senado foi uma delas, mas isso é da regra do jogo, sabe, Daniel? Rancor zero, mágoa zero. Como eu disse, poderia ser que tivessem acertado. A realidade, a vida real mostrou que não. Mas é da regra do jogo. E eu sou o tipo assim, né, de política. Eu não fico de pantinho, de mimimi, de fazendo fuxiquinho em imprensa. Não, fez uma escolha, deixa eu tomar meu caminho. Escolhi meus caminhos, escolhi minha liderança, escolhi caminhar Paraíba ao lado de Pedro. 2 jovens audaciosos, ousados, pouca gente acreditava. Conquistamos, né, uma vitória de senador no primeiro turno, a vaga no segundo, e vamos ganhar a eleição agora no dia 30 de outubro. Efraim, bora falar agora de 2023. No Senado Federal, o senhor durante a campanha prometeu defender a diminuição da carga tributária no Brasil, era uma das suas pautas muito frequentes. Nesse ponto, qual propostas o senhor pretende colocar em discussão lá no Senado que melhore a situação dos brasileiros e não afete aos cofres públicos? Uma delas, inclusive, é a questão dos combustíveis. A Petrobras, como resolver esse problema de tanta variação de preço? Agora estamos vivendo um momento muito tranquilo, comparado ao começo desse ano. Mas como o brasileiro pode ter confiança a partir de 2023? Denison, o apoio ao empreendedorismo, a valorização de quem produz, a luta pela redução de impostos, a diminuição da burocracia, são temas que estão na minha agenda. E o bom é que eu chego não como promessa, mas como testemunho. E o testemunho tem muita força. Tanto que eu fui o autor da lei da desoneração da folha de pagamento. Foi a legislação mais importante, né, na virada desse último ano, para garantia de empregos, para geração de oportunidades, para preservar empregos nos 17 maiores setores da economia. Setor da construção civil, transporte público, indústria têxtil, calçadista, a comunicação, né, rádios, TV, jornais, que geram muitos empregos e, portanto, passaram a pagar menos impostos. O que é que essa lei de um filho da Paraíba, Efraim, que repercutiu em todo o Brasil, diz? Né, o nome é complexo, desoneração da folha de pagamento. O que é que isso significa? Menos impostos para quem gerar mais empregos. Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar, porque o imposto sobre a folha de pagamento é um imposto burro, equivocado, é contraproducente, é contracíclico, né? Você impede ou coíbe muitas vezes que uma empresa pense em expandir, porque ela vai pagar mais imposto se ela contratar mais gente, porque o imposto está sobre a folha de pagamento, não está sobre o rendimento da empresa. Então nós fizemos essa alteração e no Senado agora teremos ainda mais protagonismo para avançar nessa linha, né, de atuação. Podem ter a plena convicção. Aqui está alguém que defende quem produz, o comércio, os pequenos negócios, políticas de crédito, a renegociação do Pronamp, né, um tema que precisa vir. O Pronamp surgiu no tempo de Selic a 3%,
Hoje os juros aumentaram bastante, deu uma disparidade na parcela. A questão dos combustíveis que você citou, votei. O que é que deu uma equalizada no preço do combustível? A redução de impostos. E é mais do que justo, sou a favor. Tá certo? O imposto que se deixa de pagar na gasolina mais barata do cidadão, o governo não perde, não. Se tentou fazer terrorismo aqui dizendo que ia perder a arrecadação, não perde. Essa arrecadação ela é transferida, mas aí sim para itens essenciais para o cidadão e não para o governo. O que se economiza com gasolina, o cidadão, a família está gastando no supermercado, comprando uma roupa, está no comércio, e esses itens também geram seus impostos. Então, na verdade, houve uma transferência que é melhor para o cidadão e é pior para o governo. Reforma tributária não pode ser feita olhando para facilitar a vida de governo. Não é. Reforma tributária tem que ser feita para facilitar a vida do contribuinte, do cidadão, de quem produz, e essa será a essência do que levarei para os debates em Brasília. Efraim, essa nova composição, não só do Senado, mas também da Câmara para o ano que vem, mostra um cenário menos desfavorável ao Bolsonaro caso ele seja reeleito e um pouco complicado para o ex-presidente Lula caso ele seja eleito agora. O senhor acredita que num cenário em que Bolsonaro seja reeleito, as pautas de costumes acabem dominando o Congresso? É uma possibilidade? Como é que o senhor comportaria em relação a esse movimento? Olha, Daniel, eu acredito que nesse caso a agenda econômica ela ganha proeminência. O que o Brasil está querendo, está pensando, a sociedade precisa é a agenda econômica. E uma agenda econômica de apoiar o desenvolvimento, de apoiar a redução da burocracia, a liberdade econômica, ela será a prioridade da nossa pauta. A agenda de costumes, eu acho que o que a sociedade brasileira espera com essas escolhas que foram feitas, é que você preserve, né, por exemplo, a formação dos nossos jovens. Escola não é lugar para ideologia de caráter nenhum, não é lugar para ideologia de esquerda nem de direita. Escola é lugar para a educação dos nossos filhos. Então eu acho que a gente tem que estar levando isso adiante, e a população se posicionou majoritariamente nesse sentido na escolha dos seus senadores, e acho que tem que se levar a isso. Eu sou uma pessoa de caráter, né, e de postura sempre muito equilibrada, serena, diálogo, né, com todas as tendências, com todos os lados. Eu acho que eu sou daqueles que preferem a conciliação e a mediação como a melhor forma de solução dos conflitos. Não é o enfrentamento, não é a briga, tá certo? Eu acho que conversar, construir e dialogar é o melhor caminho para se solucionar conflitos. Essa é a vocação do parlamento. Eu acho por isso que a Paraíba identificou esse perfil e escolheu Efraim como seu senador, um cara jovem, trabalhador e ficha limpa para ser a vez e a voz da Paraíba no debate desses grandes temas do Brasil. Falando em conflito, na Câmara ou no Senado, políticos têm reclamado muito da relação entre poderes, legislativo, executivo e judiciário, o judiciário interferindo. Na visão do senhor, quais ajustes seriam necessários para não prejudicar a democracia, mas para fazer caminhar melhor essa relação? Respeito à Constituição, Denison. A nossa Constituição é muito bem feita, ela é perfeita nos seus limites. O que acontece é que esses limites não estão sendo respeitados. A gente tem verificado muitos casos de usurpação de competências. E isso na relação interpoderes. Muitas vezes é o legislativo querendo governar, é o judiciário querendo legislar, tá certo? É o governo querendo legislar no lugar do Congresso. Então, esse tensionamento de relação interpoderes, ele existiu. O ativismo judicial realmente foi algo muito proeminente durante esses anos. Então, é muito mais uma situação de equalizar, balizar melhor, né, esses limites da relação interpoderes, respeitar o que a Constituição Federal diz, está lá escrito, não se precisa fazer lei nova para isso, é implementar aquilo que está escrito. Os poderes da República devem ser independentes, porém harmônicos. Então é preservar essa harmonia, né, para que a independência que é bem-vinda dos poderes, você não pode ter um hiper governo, né? Você não pode ter um hiperpoder, um poder que mande nos outros. E infelizmente é isso que a gente tem visto em algumas situações. Então, deixar o judiciário tomando conta, ser um guardião da Constituição, que é o papel do Supremo Tribunal Federal, né? Quem tem que governar é quem foi eleito, e o Congresso Nacional tem essa vocação de ser o mediador dessas relações, né? E uma coisa, só me permita aqui, eu sei que o tempo está apertado,
A democracia ela é bonita por isso, e às vezes as pessoas têm que entender. No governo está quem ganhou a eleição, quem teve a maioria. No caso do último governo, teve 55% dos votos. Então o governo, os ministros estão lá representando quem ganhou a eleição. O parlamento, que eu sou fã do parlamento, né, ele ali representa a sociedade toda. Está ali quem ganhou e quem perdeu. Né? 100% do eleitor brasileiro está ali, com os partidos vencedores, com os partidos de oposição, e ali se dá aquele embate para que as agendas, as pautas possam caminhar no seu devido tempo. Então, às vezes muita gente reclama porque diz, não se conseguiu implementar uma ideia A ou B, mas o parlamento é para isso, é para ponderar, é para dizer que a eleição não é um cheque em branco, se faz tudo o que se pensa. Então eu sou fã dessa beleza da democracia, do papel do parlamento, e acredito que sim, a urna demonstrará quem vai ganhar a eleição. Mas você falou sobre isso, a composição do parlamento também dá o olhar da sociedade sobre a agenda e as pautas que virão, independente de quem vai ganhar a eleição. Senador eleito Efraim Filho, do União Brasil, obrigado pela sua presença, parabéns mais uma vez pela eleição. Obrigado por ter participado também dos momentos de cobertura aqui da Rede Itamar de Comunicação, comparecendo às entrevistas. Durante a campanha vimos que você compareceu aos debates, isso é importante, esse respeito à imprensa é fundamental, parabéns por isso. Está aqui um dos poucos, né? Acho que foram 3, talvez, de todos os senadores que foram a todos os debates, mesmo liderando, né, as pesquisas em alguns cenários, o que mostra que aquela lógica, né, de quem está na frente se esconde do debate é porque tem algo a esconder, e a gente sempre foi muito transparente nas nossas posições. Eu agradeço o espaço, a oportunidade, né, para que a gente possa debater, dialogar com a Paraíba. Sou muito consciente do meu papel, da minha responsabilidade. Foram 617 mil votos, né? O Senado é a casa política mais visada do Brasil. Então sei sim que terei um papel a cumprir, uma prestação de contas a fazer. O agente político ele é empregado do povo, né? Então a gente tem de prestar contas das posições, dos votos, de como iremos representar a Paraíba. Por isso que termino como comecei. Trago, né, no coração, irei trabalhar muito o sentimento de entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu.